Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer uma complementação da última aula referente aos dividendos. Primeiramente, porque teve pessoas que me enviaram dúvidas no privado. Secundariamente, porque os dividendos, dentre os critérios de análise fundamentalista, é o principal indicador que nós buscamos para escolhermos as empresas a que nós queremos nos posicionar de modo buy hold, ok? Então, eu achei por bem trazer um esclarecimento maior sobre a questão dos dividendos, tá? A primeira delas, que foi até um dos motivos de dúvida de um dos colegas, se nos dividendos nós pagamos imposto de renda. Para responder essa pergunta, nós vamos fazer uma subdivisão dos proventos que nós recebemos da empresa. Os dividendos também podem ser chamados de proventos, tá? Só porque proventos é mais abrangente. Bom, então, aqui no site aqui dos meus dividendos, que é o principal site que eu olho, certo? Nós temos o principal site que eu olho no quesito de dividendos, ok? No quesito de dividendos. Então, vamos subdividir os proventos em dividendos, certo? E em juros sobre capital próprio, tá? Os dividendos, eles os dividendos, eles não incidem imposto de renda, ok? Não incidem imposto de renda. Mas como assim não incidem imposto de renda? Na realidade, incidem. Contudo, quando a empresa fecha o DRE, né, que é o demonstrativo de lucros, das despesas, de todas as receitas e despesas que a empresa teve no trimestre, no ano, enfim, quando ela fecha a DRE, ela desconta todo o imposto de renda aos lucros que ela obteve. E, na sequência, ela pega os lucros e repartem ou todo ou parte desse lucro com os acionistas. Então, por que que não vai incidir imposto de renda nos dividendos? Porque ele já foi descontado do lucro da empresa. Quando ela teve o lucro bruto, descontou os impostos, dentre eles o imposto de renda, e tivemos o lucro líquido. Então, se eu incidisse imposto de renda sobre os dividendos, eu estaria tendo uma dupla taxação. Eu teria taxado, eu teria descontado o imposto de renda quando a empresa ainda estava fechando o seu balanço, certo? Seu balanço anual, e depois eu ainda descontaria novamente do acionista, o que não seria justo, seria uma bitributação, certo? Um mesmo tributo incidido sobre a mesma fonte, dois tributos incididos sobre a mesma fonte, ok? Então, por isso que os dividendos já vêm descontados do imposto de renda. Essa é a principal diferença entre dividendos e os juros sobre capital próprio, tá? Os juros sobre, os juros sobre capital próprio, os juros sobre capital próprio incide imposto de renda,
incidem imposto de renda, certo? Por quê? Porque nos juros sobre capital próprio, a empresa ela não descontou o imposto de renda desse lucro, certo? Então, vai caber à corretora reter na fonte o imposto de renda e depois o acionista declara o imposto de renda. Eu não vou falar muitos detalhes sobre essa parte de como calcular o imposto de renda, porque senão nós vamos fugir do nosso foco, que é fazer a análise fundamentalista para vermos quais são as melhores empresas para nos posicionarmos. Isso daí a pessoa pode verificar junto a um contador, ok? Bom, a segunda dúvida que o pessoal teve, então, gente, só recapitulando, dividendos e juros compõem os proventos, ok? A segunda dúvida que o pessoal teve foi referente às datas em que a empresa vai pagar dividendos. Isso daí vai variar. Normalmente, as empresas pagam trimestralmente, porque todo trimestre ela é obrigada a liberar o, o seu balanço trimestral, de como foi o trimestre, os lucros, os prejuízos. Então, geralmente, ela paga os dividendos após a liberação de cada resultado, certo? Pode também pagar somente uma vez no ano? Pode, sem nenhum problema. Pode pagar de semestre em semestre? Pode, sem nenhum problema. Isso daí vai estar regido na legislação interna da empresa, ok? Contudo, o mais interessante de verificarmos é se a empresa ela vem pagando anualmente os dividendos. As boas empresas pagam pelo menos anualmente os dividendos, ok? Aqui nós temos a Itaúsa, dividendos e os juros sobre capital próprio que ela vem pagando. Aqui foi a data em que ela contabilizou os dividendos, ou seja, se em 28/11 de 2019 eu era acionista da Itaúsa, eu tinha ações nessa data e dormi com elas do dia 27/11 de 2019 para o dia 28, aliás, desculpe, se eu dormi com elas do dia 28/11 de 2019 para o dia 29/11 de 2019, então eu faço jus a receber os dividendos. Quando que foi a data do pagamento desses dividendos aqui que eu fiz jus? Foi em 1/1 de 2020, certo? Então, quando vocês forem verificar uma empresa, olhe o histórico dos dividendos dela, tá? Aqui, ó, histórico de proventos, que inclui dividendos e juros sobre capital próprio. Clicou, você vai ver o histórico, certo? Aqui, ó, eu estou no site Meus Dividendos, estou olhando a empresa Itaúsa, certo? Ações preferenciais, né? Lembra do símbolo do número 4, que é ações preferenciais, e desci, cliquei em dividendos, né? Aqui embaixo, histórico de proventos, tá bom? Agora, o dividend yield, o dividend yield, o que ele é? No dia em que eu estava com as ações, vamos supor que a ação era aí um valor aí de R$10, um exemplo, né? R$15, vamos supor, eu recebi
0,02 centavos, o que equivalia naquela data a 0,15% do valor da ação. Então, quando eu completar 100% de dividendo yield ano após ano, eu vou ter recebido em dividendos o valor que eu apliquei em ações. Eu já vou ter recebido eles em dividendos, ou seja, os dividendos, os proventos, vamos ser mais abrangente, os proventos, eles já vão ter pago o valor que eu investi de ações. Vamos supor que eu comprei 100 ações a R$ 10, certo? O que equivaleria a R$ 1.000 em ações, ok? Então, quando eu tiver 100% de dividendo yield, eu já vou ter tido, então, R$ 1.000 em dividendos, o que retornou para mim todo o valor das ações que eu comprei, tá bom? Então, aqui eu tenho o valor do dividendo que eu recebia, 23 centavos, 22 centavos, 2 centavos, 1 centavo, 2, 2, 2. E aqui é a porcentagem quando eu faço uma regra de 3 do valor da ação, né? Eu recebi 15% 0,15% do valor da ação, aqui eu recebi 1,8% do valor da ação, aqui eu recebi 1,72% do valor da ação e assim sucessivamente, ok? Quando eu completar 100% de dividend yield, eu já vou ter conseguido de volta todo o valor que eu investi nas ações, sem contar a valorização ou desvalorização, né? Mas geralmente é a valorização da ação, ok? Então, acaba que nós temos a valorização da ação e ainda recebemos os dividendos, tá bom? Então, é interessante você olhar a empresa, quanto que ela tem pago a cada ano. Você soma os dividend yield e olha a cada ano a porcentagem que ela retornou se comparada ao valor da ação para o seu acionista, tá? Se eu tenho uma ação valendo R$ 10 e ela me retornou em dividendos no ano R$ 2, então quer dizer que ela já me devolveu em lucros 20% do valor do meu investimento, que era uma única ação que eu tinha a R$ 10, tá bom? Espero que agora, com essa aulinha, tenha ficado clara essas questões sobre o dividendo, tá bom? E espero contar com vocês para a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.